Bom dia, bom dia, bom dia. O fone de ouvido não tá aqui. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Hoje, dia 8 de dezembro, vamos ler Provérbios 8. Provérbios 8. Hoje vai ser um pouco mais rápido, que eu preciso terminar às 6 horas, porque à noite, hoje eu tô de plantão. Então, a gente vai ser mais breve hoje na live, compartilhando a palavra, beleza? Bom dia, Esther. É Esther ou Esther? Profeta. Deve ser Esther, né? Como é que tá a sua sobrinha? Você é a irmã da Raíssa, né? Então vamos lá, Provérbios 8. O chamado da sabedoria. Versículo 1. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Como que a sabedoria pode estar clamando? Está clamando o quê? O discernimento ergue a sua voz. Parece duas pessoas querendo chamar atenção, né? Parecem duas pessoas tentando despertar alguém através da voz, através do clamor. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ela se coloca em lugares altos para poder ser vista, junto ao caminho por onde você passa, nos cruzamentos. De alguma forma, ela quer ser vista por você. A sabedoria e o discernimento. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. A prudência, ela é uma das causas de você andar de forma não culposa. No Código Penal, a culpa ela é baseada na negligência, na imprudência e na imperícia. Se um médico faz uma cirurgia e imperícia esquece, por exemplo, numa cirurgia, ele faz uma operação técnica de forma imperita, ele não está sendo um perito, ele fez ali uma imperícia. A negligência é você ter que fazer um socorro e não prestar um socorro. Isso é a negligência. Você está negligenciando o seu dever de prestar um socorro. E a imprudência é você desrespeitar a legislação. É você desrespeitar as normas ética social. Isso aí é ser imprudente. Então, aqui a Salomão adverte a gente, quem é inexperiente, adquirir a prudência. E vocês todos tenham bom senso. O que é bom senso? Uma forma de você entender bom senso, pensa no senso como um sensor. Um sensor. Quando você é um sensor, você consegue receber os sinais. O que é um sensor, né? O sensor ele recebe sinais eletromagnéticos, de som, ruído, e consegue, de forma, através de sua programação, captar esse sinal e transformar numa informação. Então, aqui ter bom senso significa você capturar o que chega para você e conseguir transformar isso em algo construtivo. Isso é ter bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Isso é sabedoria falando. Os meus lábios falarão do que é certo. Agora a sabedoria tem lábio? Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis.
Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Quando Salomão virou rei, depois de Davi, Deus chegou para ele e perguntou o que ele queria de Deus, da parte de Deus. E Salomão surpreendeu. Ele falou que ele queria a sabedoria. E por ele preferir a sabedoria, Deus concedeu todas as riquezas para aquela nação, para aquele homem, para Israel. Tudo porque ele preferiu a sabedoria. Para Deus, a sabedoria ela é mais preciosa do que rubis. Ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. Através da sabedoria, você consegue adquirir todo tipo de riqueza. A sabedoria é como se fosse a semente. A sabedoria é como se fosse a semente. E se você planta a semente, o crescimento dela é natural. Pode ver na natureza. As coisas crescem naturalmente. Um bebê, ele começa com a fecundação, né? Então vem espermatozoide, fecunda, é plantada a semente. Você planta o sêmen. Semente, inclusive, tem muita relação com sêmen. Vem da palavra sêmen. Plantou a semente na mulher, o homem plantou a semente na mulher, aquela semente vai crescer. Vai passar um tempo de crescimento, de prosperidade. Prosperidade nada mais é do que crescimento. Até nascer o bebê. Da mesma forma, a semente. Quando você planta na terra, você submete ela a uma pressão. E para ela explodir, ela precisa ter essa pressão. E aqui há uma ressignificação do que é pressão, inclusive. A pressão ela é positiva. Pressão positiva. Para você acelerar o resultado que você quer na sua vida, você precisa se submeter à pressão positiva. A semente ela é submetida à pressão positiva. Sem aquela pressão da terra em cima da semente, ela não explode. O avião, através do efeito Bernoulli, onde o ar em cima passa a uma velocidade diferente do ar de baixo e a pressão embaixo é maior, sem a pressão do ar, o avião não decolaria. Entendeu? A pressão, ela é essencial nesse contexto. Então, para você explodir, para você voar na sua vida, é necessário que você se submeta à pressão. Bom dia, Luiz. Tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Mas por que as pessoas fogem da pressão? Porque as pessoas, elas são frágeis emocionalmente. Quando você conclui a faculdade, não tem um TCC, e o TCC ele não tem um prazo para ser feito, aquilo ali é exatamente a pressão do prazo que precisa ser feito, que te coloca em movimento. A pressão, ela necessariamente te coloca em movimento. E eu tive essa sacada, eu virei essa chave e aí eu decidi, cara, se eu quero ter um resultado, se eu quero ter um resultado qualquer da minha vida, tá tranquilo, irmão, vai chegando aí. Não precisa pedir desculpa, não. Fique em paz. Hoje eu falei que ia terminar um pouco mais cedo, porque eu tô de plantão, tá bom? Então eu quero terminar ali por volta de 6 horas, vou ser bem objetivo hoje. Mas vai ser bem edificante do mesmo jeito. Então, quando eu quero acelerar um resultado meu, por exemplo, vender um lote. Quem não sabe, eu sou um investidor imobiliário, eu compro e vendo terra aqui no Distrito Federal, compro da Terra Cap, tudo escriturado, tudo regularizado, vendo o ágio e assim consigo girar o meu patrimônio mais rápido. O que eu faço para acelerar o resultado? Eu coloco pressão. O que é colocar pressão? É você antecipar a data para concluir algo. E quando você coloca a data, você tem que cumprir. O TCC, a pessoa que tem que apresentar o trabalho de conclusão de curso, ela tem um tempo final para fazer aquilo. Então, a pressão, ela antecipa, ela acelera o resultado. Se você quer acelerar seu resultado, bota essa pressão para antes. Antecipa o prazo. Eu fiz uma proposta para um amigo meu, para a gente acelerar um resultado nosso, de escrever um livro. Eu estou com isso no meu coração já há algum tempo, inclusive hoje eu vou entregar a minha parte do livro, outro livro que eu estou fazendo, um livro coletivo, junto com uma mentoria que eu paguei. E aí para esse amigo eu falei o seguinte, vamos escrever um livro? Vamos. Então vamos acelerar a entrega disso aí. A gente tem até o final do ano para entregar esse livro, para mostrar um para o outro
o término do livro, e quem não fizer isso vai ter que pagar tantos reais para o outro. Topa? Ele topa. Então eu coloquei um incentivo financeiro ali, quem perdesse ia ter que pagar uma quantia em dinheiro para outra pessoa, para o quê? Para dar pressão. Então quando você coloca pressão, você acelera o resultado. Por que suas coisas estão paradas até hoje? Às vezes falta uma pressão aí para a coisa acontecer. E a sabedoria, ela submetida, ela é uma semente. A semente submetida à pressão da terra explode, ela cresce naturalmente. E a riqueza, que é o que a gente está falando aqui, que a riqueza, a sabedoria vale muito mais que a riqueza. Por quê? Porque com a semente, você consegue plantar, e a riqueza nada mais é do que o fruto depois do crescimento. Agora, se você tem a riqueza, você não necessariamente terá outras riquezas. Agora, com a sabedoria, você possui riqueza. Entendeu? E é isso que Salomão está falando aqui, ó. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Nada do que a gente pode comparar, pode pensar, desejar, compara-se a ela. Então existe a semente, a prosperidade e a riqueza. A semente é a sabedoria, a prosperidade é o crescimento, a prosperidade é o crescimento e o fruto é a riqueza. O fruto é a riqueza. Pegou, não? Versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Elas estão debaixo do mesmo teto. E tenho conhecimento que vem do bom senso. Eu falei do bom senso aqui, Luiz. Falei que o bom senso é como se fosse um sensor. Quem tem bom senso é a pessoa que tem um sensor que consegue captar todos os sinais que vêm de fora e transformar isso em algo construtivo. Ter bom senso nada mais é do que você saber interpretar o que acontece do lado de fora e construir isso de forma positiva. Isso é ter bom senso sobre as coisas. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. Orgulho é algo totalmente destrutivo no ser humano. É uma das coisas que faz o homem ter uma vida desgraçada, é o orgulho. Por que muitos casamentos acabam? Por causa de orgulho. Porque um dos cônjuges não tem a capacidade de recuar, de perdoar. O orgulho te leva a não querer perdoar as pessoas. O orgulho te leva a querer ser sempre o certo em qualquer circunstância. E isso é terrível. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam. Pela sabedoria, os reis governam. Você sabia que nasceu para governar? Lá em Gênesis 1, 26, Deus fala: façamos um homem em nossa imagem e semelhança. Governe ele, domine sobre os animais da terra, sobre as aves que voam, sobre os animais do mar. Governe ele sobre todas as coisas da terra. Quando eu entendi isso e isso entrou dentro de mim, isso fez total diferença. Eu não nasci para ser escravo. Eu sou amigo do rei. Eu sou filho do rei. Então eu tenho herança no reinado de Deus. E é por meio da sabedoria que os reis governam. Olha que interessante. Você que ainda não se vê como rei e como governante. Quando Jesus voltar, ele vai vir com uma inscrição na sua perna. Não vai ser rei dos católicos, não vai ser rei dos evangélicos, não vai ser rei dos judeus, não vai ser rei de nada além de rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Mas quem são esses outros reis? Somos nós, que nós somos imagem e semelhança dele, nascidos para governar sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo aquilo que ele criou aqui na terra. Tanto é que a gente foi criado no 6º dia. A gente foi criado no 6º dia para governar, para cuidar, para desfrutar de tudo isso que ele criou. Por intermédio da sabedoria, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres.
todos os juízes da terra. Por que está aqui escrito os nobres, não os pobres? Porque quem é improdutivo, ou seja, na raiz da palavra, pobre significa improdutivo. Quem é improdutivo não governa. Não governa mesmo. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. A sabedoria está dizendo que quem procura ela, a encontra. Que sabedoria é essa? Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro. Fala, Gui. Bom dia, meu irmão. Meu fruto é melhor do que o ouro. O fruto da riqueza é melhor do que o ouro. Do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Enchendo os seus tesouros. Versículo 22. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Cara, se você não tem uma revelação aqui do que é a sabedoria, eu vou te dizer. A sabedoria, essa que a Salomão tem falado aqui, é o próprio Cristo. A sabedoria, ela é uma pessoa. Ela não é simplesmente uma experiência. A sabedoria não é simplesmente uma semente. A sabedoria, ela foi formada desde a eternidade. E desde a eternidade o verbo já estava com Deus. A sabedoria é o próprio Jesus Cristo. Desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e dele existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo, o carbono. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Ai, Jesus. Jesus, ele é o começo, ele é o princípio, o meio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele. Jesus Cristo, ele é o arquiteto do mundo junto com Deus. Jesus Cristo, ele é o verbo encarnado, lá em João fala. Ele veio à terra, esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, e veio para a terra. Por quê? Por causa da noiva, que havia saído do jardim. Por causa da noiva que havia se corrompido. Ele veio resgatar o homem, o criador de todas essas coisas aqui. Ele já estava na eternidade. Ele já existia, sempre existiu. As pessoas confundem Jesus como um grande homem, um grande mestre. Confundem Jesus como Buda, confundem Jesus e comparam ele a alguém que marcou a história. Mas ele não simplesmente marcou a história, como ele é a própria história. Jesus é a própria história. Jesus existe desde a eternidade, antes mesmo da criação do tempo. Jesus sempre existiu. E se você ainda tem dúvida de quem Jesus é, me diga alguém aí desses que você acredita que ressuscitou o terceiro dia. Eu não conheço ninguém. Não conheço Buda, Mao Tse Tung, Mahatma Gandhi. Pode falar quem você quiser. Martin Luther King. Nenhum deles ressuscitou o terceiro dia. Dia a dia, a sabedoria falando. Eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida.
e recebe o favor do Senhor. Versículo 35. Guarda o versículo 35. Provérbios 18. Ou Provérbios 8. Pois todo a sabedoria falando, sabedoria que é o próprio Cristo, todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Você quer viver debaixo do favor do Senhor? Encontre a sabedoria que é Cristo. Encontre o próprio Cristo. Se você o encontrar, você vai encontrar a vida abundante. Você vai encontrar a vida verdadeira. Você vai encontrar a vida com propósito. E você vai entrar debaixo de algo fantástico. Debaixo de algo que chamado favor. Favor de Deus. As pessoas hoje elas se esforçam muito para conseguirem as coisas, se esforçam muito para ter uma família feliz, uma família próspera, uma família poderosa. Se esforçam muito para ter um emprego, se esforçam muito para comprar casa, para comprar um monte de coisa, para consumir. Se esforçam muito para serem felizes. Mas quando você encontra Jesus, você encontra a vida e entra debaixo de algo que não precisa de esforço. O favor, ele é algo que não precisa de esforço. Se tem uma coisa que eu não aguento, que eu não suporto, que eu não desejo de forma nenhuma, é sair debaixo do favor de Deus. Sair debaixo do favor de Deus, para mim, vai exigir muito esforço para alcançar tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Quando você está debaixo do favor de Deus, é como você nadar junto da correnteza. Você tem uma correnteza do rio, você entra da correnteza e o favor de Deus te conduz. Sair do favor de Deus é nadar contra a correnteza. Sair do favor é nadar contra a correnteza. Você vai precisar de muito mais esforço, muito mais energia para alcançar a outra borda. Agora, quando você submete o favor de Deus, você entende que tudo que você tem é dele. Você entende o princípio da mordomia. Você entende que nada do que você faça se compara ao favor dele. Você entende que tudo que acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é estar debaixo do favor de Deus. Até aquilo que aparentemente é ruim, na verdade, é a graça do Senhor na sua vida. É a graça do Senhor na sua vida. Eu me lembro de uma história que eu estava no expediente, né? Quando eu era agente de polícia, eu estava no expediente da delegacia e gostava muito do meu trabalho. Investigação, ia atrás de homicídio, investigava todos os assassinatos que tinha lá no plano piloto. Era muito legal. E de repente, do dia para noite, eu recebo uma ligação da delegacia. E o delegado me fala que eu ia ser lotado agora no plantão. E o plantão é um trabalho mais chato. É um trabalho de registrar ocorrência, um trabalho da primeira investigação, né? A investigação preliminar. E é uma escala totalmente diferente, não é todo dia que você vai. É por 24, 72, em outras delegacias é um regime diferente. E eu fiquei, naquele momento, totalmente inconformado, porque eu estava no meio de várias investigações, com coisas abertas, e eu me indignei no primeiro momento, mas depois eu me lembrei disso, do favor de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, aparentemente, essa circunstância ruim que tem acontecido na sua vida pode ser o favor de Deus te direcionando para outro caminho. E realmente, no plantão, eu tive muito mais tempo para estar com a minha família, tive muito mais tempo para dedicar com as minhas filhas. Minha primeira filha estava nascendo na época e eu pude ajudar, pude estar mais presente. Então, o Senhor, às vezes, ele te desloca de uma situação porque ele já visualizou lá na frente o que vai acontecer. Só que você não sabe disso. Então, todo aquele que encontra a sabedoria encontra a vida e recebe o favor de Deus. Favor de Deus. É isso também, né? No plantão você tem mais tempo para estudar e eu estudei. Estava estudando para perito nessa época. Foi o período que eu pude me dedicar também mais. Cara, entre no favor de Deus. Entre debaixo da graça. Você não vai se arrepender, não. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride.
Todos os que me odeiam amam a morte. E aqui Salomão finaliza o capítulo 8. E eu também finalizo agora. Hoje eu tô de plantão, então eu vou acelerar aqui para conseguir treinar. E aí depois de plantão. Tenha um bom dia, que o Senhor te abençoe. Esse é o dia que Ele nos fez. Vamos vencer mais esse dia. Só hoje. Só hoje. Se você tá com dificuldade de fazer alguma coisa, pense o seguinte: vou fazer só hoje. Só tenho hoje mesmo. Amanhã, Luiz, a gente vai falar sobre concurso público, tá? Eu anotei aqui o tema que você colocou. Como recomeçar nos estudos, né? Então eu vou falar sobre isso amanhã. A gente vai ler Provérbios e eu vou pincelar um pouco sobre isso. Beleza? Amanhã também vai ser o chá revelação do meu quarto filho. E por que você não vai vir aí, Guilherme? Depois me fala aí. E aí eu vou fazer uma live também para quem não puder vir, pra gente se alegrar nesse momento juntos. Beleza? Tamo junto, galera. Deus abençoe. Vamos pra cima. É nóis. Encerrando a transmissão.